Nós somos do podcast Conexão Social. Eu sou a Graziele. Eu sou o Luiz Henrique e hoje estamos aqui com mais um profissional da área da psicologia. E hoje é o último vídeo da série Setembro Amarelo. E assim como nos episódios anteriores, a gente trouxe dados ali gritantes, vamos dizer assim, sobre o alto índice de suicídio, né? E o que me marcou na minha memória, foi que esse índice ele é maior entre adolescentes e idosos, né? E aí surgem várias perguntas aí que a gente gostaria de fazer ao Carlos. E, Carlos, para o público que ainda não te conhece, você é psicólogo, mas conta um pouquinho aí quem é o Carlos. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, né? E que responsabilidade fechar a série depois de um monte de cobra que passou por aqui, só gente bacana. Mas primeiro, obrigado. E, bem, eu sou psicólogo já há 11 anos, né? Formei na Universidade de Desenvolvimento do Estado do Pantanal, aqui da região. Me especializei em terapia cognitivo-comportamental, neuropsicologia, gestão em saúde e meu mestrado é ensino em saúde. Então, sempre eu estou ali com um pé na clínica e um pé na saúde pública também, né? Que é também na política de assistência social. Trabalhei por 3 anos com a população em situação de rua. E agora estou no atendimento clínico voltado ao público dos transtornos de ansiedade e dos neurodivergentes, né? Adolescentes e adultos, tanto na avaliação quanto intervenção. Então eu começo na psicologia lá atrás, vindo, na verdade, de uma área de exatas. Eu queria fazer engenharia. E aí, mudou um pouquinho só. Mas alguém chegou e falou para mim assim, você poderia ser um bom psicólogo. Eu falei, mentira, né? Aí uma outra pessoa que não conhecia, não era do mesmo ciclo, falou a mesma coisa, você poderia ser um bom psicólogo. E eu fui ver a tal da psicologia e hoje estamos aqui. Me apaixonei por tentar entender o ser humano, nem que seja um pouquinho, né? Então foi essa caminhada que eu fiz até chegar aqui. Muito da minha formação passou pela Universidade Estadual daqui, do Mato Grosso do Sul, por isso eu gosto sempre de ressaltar nossas universidades daqui. E só tive muita sorte de pegar muitos docentes excelentes para quebrar um pouquinho aqueles preconceitos que a gente vem tendo na área da saúde. Parabéns, Carlos. E obrigado por ter aceito o convite de vir aqui e falar de um tema tão delicado, né? Carlos, antes até da gente iniciar o podcast propriamente, vamos passar para a Graziele fazer o nosso merchan. E depois você também pode apresentar, você está nas redes sociais também, né? Aí depois você passa para o nosso público onde é que eles podem te achar. Nosso podcast está no YouTube, como Podcast Conexão Social. Estamos no Instagram, como cs.podcast. No TikTok também está como Podcast Conexão Social. E as 3 redes que a gente está apresentando. E a gente sempre pede para o pessoal, nos últimos vídeos eu sempre digo, olha, a interação do público é o nosso termômetro. Né? Então, se a gente está indo no caminho certo, né, o pessoal curtir lá, compartilhar, isso faz toda a diferença para a gente e até nos motiva, né, a continuar trazendo conteúdo informativo e por aí vai. Reforçamento positivo. Verdade. E, Carlos, fala aí onde você está nas redes. Estou no Instagram, como carlospsico.ribeiro, é esse nomezão todo. Aí, e no TikTok também, @carlospsico.ribeiro. Lá tem muito conteúdo sobre ansiedade, que é o foco, onde eu estou mais divulgando atualmente, porque é o transtorno que teve um aumento maior nos últimos anos, inclusive e infelizmente tendo desfecho no suicídio. Né? Foi dos transtornos mentais, foi o que mais cresceu nesse sentido nos anos pós-pandêmico. Assustador. E aí, até eu estava vindo para o podcast e eu estava pensando aqui, vamos fugir um pouquinho do roteiro. Foi legal você falar que a porta de entrada é a ansiedade. Ontem mesmo eu falava com a Graziele a mesma coisa. E eu queria entender de uma forma mais didática, assim, por que ansiedade
ela é a porta de entrada, por exemplo, da depressão. Como que você consegue trazer uma explicação assim mais simplória para a gente poder compreender bem? Simplório é o desafio. E não é bem simples, Não né? é tão simples, né? Não. Mas assim, basicamente, porque ela é a porta de entrada, ela é o sentimento comum a todos nós. A ansiedade, ela não é o problema. A ansiedade, na verdade, é um sentimento e sensação, porque ela também tem manifestações no corpo, né, que serve para nossa defesa. Então, todos nós temos ansiedade, não é bom não ter ansiedade nenhuma. Nem é possível, se não tem ansiedade, existe então um outro transtorno muito mais grave por trás. Então, a desregulação da ansiedade vai ser mais fácil, porque outros sentimentos, vamos estabelecer uma coisa, né? A tristeza não é depressão. O sentimento depressivo é um nível de... A tristeza está contido nele, é um nível de tristeza muito mais acentuado do que qualquer coisa que a gente normalmente se frustre por aí, tá? Então, assim, a depressão, ela precisa ser gerada, a ansiedade já está conosco. E aí, com todo o nosso ambiente tenso, porque nós fomos criando ao longo da história da humanidade ambientes tensos, cada vez mais tensos, sociais, físicos, né, claustrofóbicos, falando do pessoal das grandes cidades, por exemplo, né, e o nível de ansiedade vai aumentando, porque se o ambiente é tenso, eu preciso de mais mecanismos de defesa para me proteger desses possíveis perigos. A ansiedade é um dos principais mecanismos de defesa que nós temos, porque é ela que nos faz lutar ou fugir. Ela seria uma chavinha, então, de alerta. Exato, exatamente. Então, porque o que é a ansiedade, né? Um nível de preocupação excessiva em relação a algo que pode acontecer. Perfeito para quando a gente andava lá com o tacape, nossa roupa de mamute, para fugir de um leão da montanha. Mas terrível para nós aqui, que não temos perigos claros, mas ainda assim estamos em um ambiente tenso. Eu não tenho um perigo real, mas como nós sofremos tensionamentos o tempo todo, eu uso tenso porque você vai colocar aspecto econômico é tensão, aspecto familiar é tensão, esse calor terrível é tensão. Então, todos esses elementos provocam desconforto. Aí a ansiedade ela se propôs como um mecanismo para assumir as rédeas disso, tanto do ponto de vista neuropsicológico, quanto do ponto de vista subjetivo. E aí a gente se desregula. Aí a ansiedade ela começa a aumentar. Então ela passa a ser um transtorno muito comum atualmente. E aí a gente pode falar como porta, né? Porque daí você falou a porta para a depressão. Sim. Um nível de ansiedade, uma exposição ao transtorno de ansiedade constante e intenso leva a um processo depressivo pela exaustão. Pelo sofrimento. E aí tem aquele lado da mudança bioquímica do corpo também, né? Serotonina, noradrenalina, Cortisol e por aí vai, né? Exato. O impacto físico da ansiedade ele é muito intenso, ele é muito grande. A ponto de você vai passar muito tempo com o cortisol, o hormônio da ansiedade e do estresse. Você vai passar muito tempo com ele, causando um desgaste de fato físico. Quando eu falo desgaste, é um desgaste do sistema nervoso como um todo, né? Aqui falando de forma simples e generalista, né? Pra gente não ficar entrando em tecnicismos de cada estrutura do nosso cérebro. Mas ele deprime o sistema nervoso, ele traz um rebaixamento. Isso acontece com os transtornos de ansiedade e com toque, né? Também era considerado um dos transtornos de ansiedade, agora está divergindo um pouco, mas o toque, por exemplo, ele tem a tendência de alguém que tem o transtorno obsessivo compulsivo é desenvolver uma depressão também. Pela exaustão, pela inquietação mental que a ansiedade, os pensamentos obsessivos causam, o sistema nervoso deprime, a pessoa se deprime, ela fica triste, ela fica sem a bateria, nenhuma bateria dela social, laboral, familiar, se esgota. E aí a gente cai em todo aquele risco de adoecimento severo em muitas áreas da vida. Então,
quando a gente fala, pessoal, vamos se atentar para a ansiedade, vamos cuidar dela no início, é porque o desfecho da ansiedade, por mais que falamos de suicídio, não é só o suicídio. Antes você vai passar por estresse gigantesco. E aí você pode passar por traumas a partir daquilo e gerar um estresse pós-traumático. Entrar num processo depressivo, né? Grave, severo. Nossa, e aí um nível de sofrimento tremendo que vai impactar na sua vida em outro relacionamento, trabalho, vira um desastre. E aí vai pro desfecho final e cruel, que é o suicídio. Vamos lá. Quais são os problemas de saúde mental mais comuns relacionados ao risco de suicídio? Pessoal, primeira coisa importante a gente falar que 96% dos casos de tentativa de suicídio e suicídio, o motivo, falar dessa forma, é um transtorno mental, está associado a um transtorno mental. 96% dos casos. Mas é um número que a gente tem que observar com algum cuidado, porque quem hoje está mentalmente saudável, né? É difícil, infelizmente, todos nós temos algum nível de sofrimento mental. Tá? Mas esses 4%, eles existem porque tem pessoas que acabam, infelizmente, nesse caminho por problemas pontuais. Durante a pandemia, a gente viu muito isso. Então, a pandemia fechou tudo. O cara quebrou no negócio dele, ele comeu as economias dele, ele faliu, ele entra em desespero e ele ou tenta ou infelizmente comete o suicídio a partir disso, sem ter um transtorno mental associado, por desespero. Outra, que pouca gente fala, e você mencionou dos adolescentes, que infelizmente são um dos grupos que mais tentam suicídio. Os adolescentes, muitas vezes, eles cometem pela impulsividade, e não porque tem um transtorno mental associado. As características impulsivas da adolescência são um fator de risco. Eu já achava que seria, por ser um momento de busca de identidade, enfim, seria por se conflitos. colocar na sociedade, né? Se identificar na sociedade. E é exatamente isso, mas isso não é um adoecimento. Não é adoecimento. Isso é natural. É um momento de crise. Tanto que quando a gente vai estudar Erik Erikson, um teórico da linha psicanalítica, ele chamava as mudanças que a gente tem na vida de crises. Né? A denominação que ele dava por quê? Porque é um período, toda mudança é uma crise. Né? Por quê? Porque você vai ganhar alguma coisa, mas você vai perder outra. E nesse processo, porque não é necessariamente linear, a gente fica extremamente angustiado. Eu estou perdendo o que eu já tinha, mas eu não sei o que eu vou ter ainda. É a apreensão com o que perdeu e o que a incerteza do futuro. Né? Exato. E assim, não estou dizendo que nesse aspecto é o predominante, padrão, né? mas acontece. Mas aquele adolescente não tinha traço de transtorno mental, de depressão, de ansiedade nenhum. O que foi ali naquele momento? Um momento de desespero impulsivo e pouco racional, como é característico da adolescência. E aí, infelizmente, esse desfecho que fala, nossa, por que na nossa geração a gente tem que cuidar tanto das pessoas, das crianças? Não é na nossa geração, não. Na outra tinha que cuidar também, é que só não cuidava. Porque era não era tão informavam, né, sobre... Exato. Claro que a gente pode entrar nessa discussão também do quanto a gente está do exagero no cuidado que se tem hoje. Claro, acho que podemos e devemos entrar nessa discussão, mas não que daí a gente precisa voltar como era nos anos 60, 50, não tinha cuidado algum. Nos anos 90, né? Algumas coisas que a gente dá uma olhadinha na TV que a gente assistia antes, por exemplo. Então, coisas que não precisam voltar. Mas esse cuidado, ele precisa ter. E aí os outros 96% são algum transtorno mental. O mais predominante são os transtornos que a gente chama de transtornos mentais comuns. Depressão, ansiedade, bipolaridade e abuso de substâncias. Quando você fala comum, então seria no sentido de ter prevalência na sociedade, esses transtornos. Exato, os mais frequentes, né? Exato. E, Carlos, e os idosos? Por que eles têm esse alto índice de suicídio nessa faixa etária? Os nossos... Houve
a gente precisa olhar que a nossa pirâmide social está se invertendo, né? Isso. Então, nós temos um número maior de idosos que precisam ser comportados dentro do funcionamento social, mas que na prática isso, na grande parte das vezes, não acontece. Então, a gente tem um impacto socioeconômico gigante dos nossos idosos, das pessoas aposentando, das pessoas perdendo espaço, né? Natural da idade, mas sem que elas tenham um novo sentido, um novo objetivo de vida. Então, simplesmente, e esse é uma das questões do suicídio, é você retirar o sentido. Por que eu existo? Para quê? O que eu estou fazendo da minha vida? Qual o sentido da minha vida Qual agora? é o sentido da vida? Então, aí você tira isso, a pessoa já está de alguma forma, e aí tem aquele choque, né? Porque é muito assim, não sei se vocês passaram por isso, mas eu tive esse choque. Eu gostava muito de esportes. Aí eu tive um hiato de muitos anos sem praticar esportes, mas isso considero assim, dos 18 anos até terminar a faculdade. Quando eu termino a faculdade, eu falo, vou voltar a praticar esportes, mas na minha mente eu era um menino de 18 anos. O que aconteceu? Aquele choque de realidade, né? Fui jogar e só levei xingamento dos companheiros de time. Foi futebol. Isso acontece também na vida dos idosos, porque assim, a aposentadoria ela tá mais tardia. Então eles passam muito mais tempo produtivos. O autocuidado, deixa pra lá, depois quando eu aposentar eu me cuido. Então eu não sei muito o que é isso também. Cuido da minha família. A adolescência esticou também, né? Invadiu a vida adulta. Então esses idosos têm que dar conta de adolescentes mais velhos. Mas tem um limite. Quando chega nesse limite, eu não me preparei, cara. Não me preparei para essa vida nova, e aí é tudo. Desde alguém me destituindo do meu posto do cabeça da família, problemas socioeconômicos, né? Porque eu não me preparei para aposentar financeiramente. E aí. Os conflitos, né? Exatamente. Então, esse, na minha visão, é um dos principais aspectos disso. Outro é o próprio crescimento dos transtornos mentais. Então, pessoas muito mais depressivas por mais tempo. Então, eu começo a ter uma depressãozinha lá com 25, 26, 28 anos. Envolve ali. E eu vou arrastando ela, porque eu não cuido, não me trato. Eu vou arrastando ela até a vida adulta. Aí eu tiro as minhas bases. Trabalho. Eu tiro o meu motivo de viver. Para alguns até identidade, né? Porque tem muitos que não sabem nem lidar com o ócio, né? Porque passaram a vida trabalhando e quando chega o momento de parar, não sabem. Não tem jogo de cintura para falar, olha, vamos fazer outras atividades, não preciso zerar, mas vamos reinventar, enfim, né? Ficam ali nessa rigidez e não conseguem ver que ainda pode ser feito muita coisa, né? Tem outros sentidos, né? Isso é muito comum no ansioso perfeccionista. Investe tanto no trabalho, tão pouco em si mesmo, que no momento que tem uma férias, por exemplo, um feriado, entra em crise nesse momento. Sente culpa e por aí vai, né? Interessante. E, Carlos, continuando, como que a depressão pode contribuir aí para esse pensamento suicida em si? Aí a gente precisa falar desses transtornos comuns, né? Porque, assim, 2 pontos que a gente observa. Primeiro, pela intensidade e quantidade de sofrimento. Mais sofrimento. Quanto mais tempo angustiado, em desespero eu fico, mais eu quero que isso acabe de qualquer forma. Então, infelizmente, eu só desejo que a vida se encerre. Isso é importante, a gente precisa falar. A pessoa que tenta suicídio, que tem ideação suicida, ela não necessariamente quer morrer. Quer que o sofrimento dela acabe. Então, quanto mais tempo de sofrimento e a depressão, a ansiedade são transtornos que impactam demais nessa questão, fazem sofrer muito, muito, muito. Então, quanto mais tempo eu passo em desespero, sem atendimento, sem um alívio, sem qualquer coisa que me faça ter esperança, eu vou desejar o fim. Então, aí os pensamentos começam
Eles começam de forma sutil. Eu queria que isso acabasse. Isso se encerrasse. Eu atendi uma pessoa essa semana que foi isso. Quando ela chegou e ela falou pra mim assim, Deus podia me levar. Alerta. Sim, Deus podia me levar, você já tá pensando nos desfechos. Mesmo que você não tenha consciência clara disso. Você já tá pensando no fim. Quando eu vou ministrar aula ou uma palestra, a esse respeito, aí eu pergunto para as pessoas, falo assim, olha para o lado esquerdo, olha para o lado direito. Alguém que você já viu, já pensou em suicídio. Por que eu uso essa estratégia? Porque não tem um que não... Isso que eu ia falar. Eu acho que não existe ninguém que não tenha pensado. Eu acho que pensar em final de vida não é tão nocivo. A questão é a repetição, né? Seria isso? Exato. Pensar de vez em quando faz parte da nossa natureza. Mas é quando ele começa a ser constante e atrelado ao sofrimento presente. Né? E a depressão, e aí falando depressão, ansiedade, bipolaridade, e aí o segundo aspecto que eu gosto de apontar nesse sentido, eles provocam distorções de pensamento. Pensamentos equivocados sobre a realidade. Principalmente sobre si mesmo. Então, a interpretação dos fatos sobre si ou em relação consigo são distorcidos. Isso é propenso aos pensamentos suicidas. De coisas banais, como a pessoa olhou minha mensagem e não respondeu, até eu ter uma frustração grande no trabalho, por exemplo, e generalizar aquilo como se eu fosse um incapaz. Isso é um dos aspectos mais comuns. Trabalho e relações pessoais. O fulano que não me ama, não gosta de mim. Então, logo, eu não sirvo para nada. Logo, eu sou incapaz. Logo, eu não dou conta de viver com outras pessoas. Isso da comparação, né? Sim, isso é uma distorção de pensamento. E aí, não tratado ou não trabalhado, gera uma cascata. Vão puxando cada vez mais pensamentos ruins, os que a gente chama popularmente de pensamentos negativos, né? Cada vez mais negativos sobre si mesmo, aí a autoestima cai, a autoconfiança cai. Caindo a autoconfiança, a autoestima, seu rendimento como um todo cai. Aí isso reforça o primeiro pensamento de que eu não dou certo, eu não valho nada. E aí reforça. Só que nem percebe que é uma autossabotagem, você mesmo acaba provocando isso. Sem culpabilização, é o mecanismo do adoecimento. Eu vou provocando isso e aí vai só ladeira abaixo. Vai gerando uma bolinha que mais adiante vira uma avalanche. Exatamente. Bola de neve. Quais são os sinais de alerta para o risco de suicídio? Essa pergunta é muito boa porque muito sutil e subjetivo o começo, na verdade. Por mais que tenha... Sim, a fase 2, os sinais são muito mais claros. A fase 1 é bem mais... Bem sutil. A pessoa começa a pensar E assim, que eu mais vejo na prática clínica, tá? Aí falando de uma experiência com as pessoas que eu acompanho. A pessoa começa a pensar no mundo sem ela. Então ela pensa assim, primeiro, eu não existindo, não sofro. Esse é o primeiro pensamento, mas a tendência é ela guardar esse. Ela não fala. Hoje em dia a gente sabe, todo mundo se espanta com isso, então eu guardo. Sim. Mas aí eu começo a falar sobre o mundo sem... Um caso de um idoso, 60 anos. Ele veio para fazer acompanhamento comigo e a esposa depois falou, quero marcar com você para a gente conversar sobre ele. Entrevista com a família, algo natural. Aí ela chegou e falou assim, ele estava olhando testamento, as finanças e tal. Aí eu pensei, isso só não é um problema, eu acho que a gente tem que cuidar disso. Sim. Assim, não, mas ele nunca se preocupou com isso, pelo contrário, ele não tinha plano de deixar nada para os filhos, para ninguém. Ele falou, vou usufruir de tudo, o que eu ofereci para meus filhos é educação. E agora ele já está bem. Então, assim, é um sinal tão sutil, ela pegou, porque ela conhecia muito bem ele. E depois, quando a gente vai investigar, o fato tinha ali
processo depressivo e ele estava, assim, pensando em não existir mais. Ele estava numa fase de preparação, né? Vamos dizer assim. E aí os sinais mais práticos, né? Começar a se isolar, irritabilidade, as próprias falas mesmo, né? Eu poderia não existir, essa é bem, bem forte, né? Meu Deus, me leva daqui. A autolesão, né? Autolesão, cortou o braço, cortou. E cuidado, né? Aí falando para as pessoas, cuidado com os nossos adolescentes, eles estão cortando cada vez mais em lugares escondidos. Então, Antes era nos pulsos, né? Que todo mundo via, né? isso, bem claro ali, né? Agora não, é no calcanhar. No calcanhar. Na virilha. Até não gosto muito de falar, pra não dar ideia. Dá ideia. Mas, Carlos, vem uma curiosidade de encontro aí. Por que essa automutilação é presente aí? Do ponto de vista neurológico, neuropsicológico, né? As áreas responsáveis por dor, prazer e alívio do cérebro, elas se comunicam, elas interagem muito e algumas das estruturas são as mesmas. Tá? Então, traz um certo alívio nesse aspecto. Uma pessoa se corta buscando um alívio, por exemplo. Um alívio, um prazer imediato, né? Ali. Mas, do ponto de vista psicológico, que eu acho muito, muito interessante, é a substituição da dor. Se algo tá me doendo mentalmente, melhor cortar para poder tirar aquela dor que... O alívio. E aí, o que acontece? Eu tô me cortando, eu tô mudando o foco, que é uma das estratégias para enfrentar o sofrimento. Mudança de foco, mas tem um jeito saudável de fazer isso, né? E o chamar a atenção? Estaria envolvido também? Também. Só que por que a gente não dá tanta ênfase a isso, né? Porque, infelizmente, existe o preconceito gigantesco nesse ponto. Tanto que um dos principais mitos do suicídio é quem fala que vai se matar não vai. Mentira! E sempre. Pelo contrário, mais de 70% das pessoas que falam, elas tentam. A minoria que não fala e já comete o suicídio, sem comunicar a ninguém. A grande maioria, ela expõe de alguma forma, de algum modo, diretamente, eu digo, não estou falando nem dos mecanismos indiretos, Sim. Diretamente o que vai fazer. Então, mas sim, é uma forma de pedir socorro, é uma forma de alertar e falar assim, ó, eu não estou bem, me ajude, me socorra, porque olha o que eu estou fazendo comigo, eu estou indo contra um instinto natural que é nos defender, né? De proteger, perpetuar a espécie. Eu estou indo contra isso. Então, salve a minha vida. Isso, e aí em todos os sinais do suicídio é isso. E como eu disse, grande parte, a maioria não quer morrer, quer parar a dor. Alguns casos sim, tem a pessoa que ela só não quer existir mais. Inclusive tem alguns países que tem o suicídio assistido. Mas a grande maioria não. A pessoa, no fundo, ela quer viver, mas ela só não aguenta o sofrimento que ela está vivendo. E os idosos? Como eles se manifestam ali? Mais comum? Nas queixas. Nas queixas. Porque assim, eu não sei como serão os idosos daqui a alguns anos, ou seja, como seremos nós nesse quesito. Mas existe o componente da fraqueza, né, em relação à saúde mental. Você ter problemas de saúde mental era considerado fraqueza de alguma forma. Então, eles não manifestam. Se você for conversar com grande parte dos nossos idosos, e principalmente na nossa região aqui, no Mato Grosso do Sul, nunca tem problema dessa ordem. Você tá triste? Não. Você tá vendo que o sujeito tá triste. Tá ansioso? Tô vendo. Você tá inquieto? Não sei o que tá acontecendo comigo. Acho que é problema físico, né? Na cabeça, tem que ir no médico da cabeça. Eles falam assim. Então, isso cria uma casca que dificulta a manifestação. Então, eles vão manifestar mais nas queixas verbais mesmo, sabe? Aquele negócio de ou vida triste, ou vida ruim. Nessas indiretas, né? Porque eles não vão chegar e falar. A vida tá complicada. Perfeito, a vida tá complicada. Essas frases que a gente vai fugindo da mente, mas é bem nítido assim, como falando de fim, de encerramento. Né? Esses são os principais sinais. E o organizar as coisas.
para deixar tudo ok, para que não dê trabalho para quem fique. E isso é uma manifestação, infelizmente, também da geração, porque tinha essa ideia de eu sou, principalmente com homens, né? Eu sou o patriarca, então eu tenho que deixar tudo conformes. com idosas, né? A gente, infelizmente, precisa falar da subjugação, do machismo. E aí é uma característica que precisa ser é o diferencial desse público, né? Passou muito tempo sofrendo. E quando entra na vida adulta, que tá geralmente os dois em casa, esposa e marido, é insuportável. Vamos falar o português claro, é insuportável. Cai na mesmice, né? Sacre. Imagina. Imagina só, um narcisista que tinha antes aval para ser um narcísico pela construção cultural e social, sem trabalhar dentro de casa. É um massacre. É um massacre, é um inferno. Vai incomodar, vai ser cruel, vai ser ofensivo o tempo todo. Isso vai gerando um adoecimento dessa idosa, dessa pessoa. E falar com a mulher o contrário quase não acontece. A vítima é sempre Nós somos uma sociedade machista. Isso vai acontecer. Então, esses sinais, e aí a gente pode apontar os sinais depressivos também como componente. O idoso começa a se isolar, ele para de fazer as coisas que gosta. Né? Você vê sinais de tristeza e abatimento. Você vê que, como criança, as queixas sendo de dores físicas quando elas não existem. Vai no médico, não tem nada. Mas está doendo. Vai no médico, não tem nada. Igual a criança, né? Ah, tô com dor de barriga. É porque ela não sabe dizer que ela tá com ansiedade. Aí vai no médico, não tem nada. Medicou, não tem nada, mas a dor não passa, ela tá ansiosa. O idoso é a mesma coisa. Ele não vai dizer. Tá ansioso, mas ele vai dizer que tá com dor na barriga, que tá com dor nas costas. Nossa, trabalhei demais hoje, fiz alguma coisa em casa, trabalhei demais. Beleza, as dores naturais da idade, mas aí é aquela dor que só não vai embora. E vê que tem um sinal de algum problema de saúde mental por trás. E esses são os primeiros indícios para que a gente verifique se os nossos idosos não estão caminhando para um desfecho desses. E a gente precisa fazer isso porque é um desfecho cada vez mais comum. E no nosso estado, por exemplo, nós somos, eu acho que, o terceiro do país em número de suicídios relativos, né? A gente precisa olhar muito para isso aqui. assustador. E, Carlos, quando a gente fala aí esse tabu sobre o suicídio, né? Você citou um deles que acho que isso acaba aumentando, vamos dizer assim, é o machismo, né? Você vê alguma outra ordem de origem aí do tabu sobre o suicídio? A saúde mental, de um modo geral, ela sofreu muito preconceito na história da humanidade. Porque sempre exaltamos as pessoas resilientes. Você tem que dar conta de tudo. Você tem que conseguir coisas, pô. Você não pode chorar. Eu entendo que em alguma época, nossa sociedade, nós não se tinha, não era de fato a prioridade. Eu primeiro precisava conseguir sobreviver. Depois eu vejo. E a gente entende que em algumas situações é isso mesmo. Primeiro as condições físicas, médicas para sobreviver. Agora vamos trabalhar as emocionais. Mas hoje não é mais assim. A gente tem relativamente abundância de recursos, né? Poderiam ser melhores divididos, mas a gente entra nisso outra dia. Mas a gente tem uma certa abundância de recursos, então não se configura tanto mais a gente não se preocupar com saúde mental. Só que ainda é tido como fraqueza, então. Então, um dos principais tabus que eu vejo de preconceito é isso. Eu olho para alguém que está com ansiedade, que está tendo uma crise de ansiedade, eu falo, é frescura. Tendo uma crise de ansiedade, vou dar uma força. Frescura. Esse ano que eu escutei, porque eu atendo adolescentes também, o pai chegava lá e falou, teu filho está com ansiedade, você precisa mudar a forma de tratar ele, essa forma ríspida
dar porrada, dar pancada, não vai funcionar. Né? E eu lido bem desse jeito. Eu vou falar a tua linguagem, tá? Porque eu sei que se eu falar você tá errado, você não volta. Você precisa mudar, porque isso só não vai surtir efeito. Ele está sofrendo e vai piorar. A resposta é: isso é falta de ocupação. Aquelas frases, falta de lavar a louça. Falta de lavar a louça, falta de carpir um lote. E a gente está num estado... Por que eu falo do nosso estado? E por que é um dos níveis mais altos de taxa de suicídio do país? Quem mais se suicida aqui no Mato Grosso do Sul? Pessoal das agrárias. Trabalhadores rurais, produtores rurais, são quem mais se suicida. E é uma das culturas mais rígidas, de certo modo, que nós temos. E que é isso. É frescura. Você tem que aguentar, porque é o sol da roça na cabeça que faz você forte, não? Tem medo de demonstrar a sua vulnerabilidade. Exato. E é medo. Você disse muito bem, assim, eu tenho receio de me expor, de ser massacrado, de ser julgado. É por isso que eu achei achei incrível o Wesley Safadão parei porque eu estava tendo crise de ansiedade. Falei, caramba, tem mais gente falando sobre isso de áreas muito diferentes, menos conectadas à saúde mental e à saúde pública de modo geral, falando sobre isso, rompendo esse estigma de que ter um problema de saúde mental é fraqueza, vencendo a ideia de capacitismo. Você precisa ser capaz de encarar tudo da sua vida. Então, começa a romper pouco a pouco esse estigma. Padrão, né? Eu lembro que eu sofri de ansiedade. Eu não trabalho com ansiedade à toa, né? E com suicídio à toa. Durante a faculdade, eu tinha crises e eu fui diagnosticado com transtorno de ansiedade generalizada com sintomas psicóticos, porque eu chegava a perder a consciência. Então, quando você vai falar para alguém, eu tinha vergonha. Você parou no hospital por quê? Tava com uma dor de cabeça lá, tava com não sei o quê. Eu falei, não, tive uma crise de ansiedade e surtei. Falando de 2000 e tanto. Então, a gente vai tendo esse receio, esse medo de falar da reação das pessoas, da pessoa olhar para você e falar assim, eu acho que você não tem condições de ser psicólogo. Na época eu pensava isso. Como que um psicólogo vai ter ansiedade? A gente não é máquina, pô. Eu quero saber agora, eu pergunto, como existe um psicólogo que não tem ansiedade? E eu ficava com isso. Como que eu vou me mostrar na frente das pessoas falando que eu tenho ansiedade? Até que daí você entra no processo terapêutico, você vai fazer um tratamento com um psiquiatra, e aí eles vão desmistificando para você. Você tem que falar que você tem ansiedade. Não posso fazer. Tem. Não, é melhor eu ter que quebrar a perna. Não, é ansiedade, fala. E aí você volta lá, a psicóloga fala que você tem. Você já falou? Não fala. Então fala. E aí é interessante que assim, a gente sofre muito preconceito, mas nós temos aquelas pessoas que são maravilhas na nossa vida, né? Eu tive, graças a Deus, tanto na família quanto amigos. E aí eu chegava e falava pra eles, aí era estranho. Aí, sim, né? Só que, não, então vamos entender o que você tá passando. Vou te ajudar. E ajudava. E aí agiam de forma positiva. E essa é a importância da nossa rede de apoio, né? A rede de apoio é o fator determinante para que a gente rompa esses estigmas. Não é nem a pessoa que sofre. É o contrário. E Carlos, tem uma frase que é clichê, e aí eu acho que pode até, a minha pergunta seria como a gente pode abordar essas pessoas que pensam da seguinte forma. Você vê que ela está ali num processo de depressão, e aí essa rede de apoio diz, olha, nós precisamos buscar ajuda. Ah não, mas eu não vou no psicólogo porque isso é coisa para doido. Vou no psiquiatra porque isso é coisa para doido. Como que essa rede de apoio pode mudar esse pensamento? Pensando a longo prazo, é com conhecimento.
divulgação de informação. E aí é interessante, por isso que eu reforcei há pouco, né, igual o Wesley Safadão falando, figuras notórias em diversas áreas falando, ajudam pessoas que têm esse tipo de pensamento a quebrar. Então, se o meu ídolo falou que ele está com problema de ansiedade, não tem problema eu ter também. Não é fraqueza mais, porque é meu ídolo, ele é forte, ele... Então, divulgar informação, por isso o trabalho do Instagram, é interessante falar até com a Fabiela, que veio aqui, ela disse assim, não pare de fazer nunca isso, porque realmente a informação que você passa de uma forma que até parece superficial, ela chega no ouvido das pessoas e as pessoas mudam. As pessoas, elas aceitam. Vamos divulgar de uma forma que as pessoas entendam, sem tecnicismos. Então, como quebrar isso? Primeiro passo, divulgação sem ficar com aqueles profissionalismos e tecnicismos. Eu de vez em quando me pego uma dessa, né? Porque você tá lendo um livro, aí tá lá, pensamento automático disfuncional. Aí eu falava no vídeo, as pessoas perguntavam, que raiva que você tá falando? Aí eu falei, isso aí é um erro de pensamento, é um pensamento errado. Não faz sentido. Vamos falar a linguagem do povo, né? Isso. É um erro de pensamento. Aí depois a pessoa caminha mais, você pode falar, né, os termos técnicos e tal, que ela vai entender. Mas no primeiro impacto, ela não tá bem, ela não tá nem te ouvindo. Você precisa falar a língua dela. Então a rede de apoio à família, por exemplo, precisa falar a língua dela. O adolescente isso acontece muito. Idosos também, por isso são dois públicos, né? Eles gostam de jogos, eles gostam de anime, eles gostam de filmes. Então eu vou chegar e conversar com eles sobre saúde mental, falando sobre o quê? Usando que linguagem? Jogos, anime, filmes. Aí a pessoa fala, não, ele tem que aprender a lidar de outra forma. Eu falei, não, ele é o adolescente, o adulto é você. É você quem precisa chegar até ele. Não é ele que tem que ir até você. Ele não tem ainda as competências suficientes. Ah, mas no meu tempo, cara, no seu tempo era outra coisa. Esquece isso. Não funciona agora. Você não ama essa criatura, por isso que você tá aqui atraindo. Então faça do jeito que vai funcionar. Então fala a linguagem dele. Meu objeto de mestrado, que eu fiz um mestrado profissional, a gente tinha que criar uma tecnologia educacional. Foi um quadrinhos. Não devia ter trazido. Foi um quadrinhos voltado para a população em situação de rua. Qual foi a linguagem que eu usei? Inclusive verbal e não verbal. Deles, não a minha. Eu adoro quadrinhos. Quadrinhos que eu vou fazer. Mas aí as linhas do desenho são linhas da rua. Elementos da rua de onde eles vivem. E aí eu consegui falar sobre acesso em saúde com eles. Porque daí ele pegava e batia o olho naquele desenho e falava, esse cara parece com... Olha o jeito que ele tá falando. Aí você fala, nossa, uma linguagem vulgar. Vulgar pra gente. A linguagem Pra eles é deles. normal. E é aquela linguagem que funciona pra eles. E não se engana não, é funcional. É por isso que eles usam. Se não fosse funcional, eles não utilizariam. E aí ele se conecta com aquilo. Então é conexão com adolescentes, eu falo, tem sessão que metade da sessão é só reforçar o vínculo. Eu vou falar do que ele quiser. Se ele quiser falar de Fortnite, eu vou falar de Fortnite. Não gosto, mas vou falar. Fazer o quê, né? Pra ele me ouvir. É verdade que falar de suicídio aumenta as chances de acontecer um suicídio? Mito, senão nós nem estávamos aqui. Setembro Amarelo é a prova de que isso é um mito e, na verdade, serve um mecanismo para as pessoas que não querem lidar com o problema. Né? Assim, é a mesma coisa do quem fala não suicida, só suicida quem tem problema mental. É o mesmo, mesma falácia. Né? Então, fala de suicídio. Agora tem um ponto. Falar sobre estratégias de como cometer o suicídio, isso com certeza ajuda. Não fale. Não fale porque quem está com ideação suicida muitas vezes precisa de um gatilho, de um estímulo. Então a pessoa às vezes ensina a outra como fazer. Por isso que tem, eu não vou me recordar, mas aquele desenho
francês que falava sobre suicídio e as crianças se suicidando, estimulando aquilo lá, foi banido do mundo inteiro, porque era isso. Quem não está bem, você cria não, mas você oferece a ideia. Mas falar sobre suicídio não, é pelo contrário. Quanto mais se fala, mais se trabalha contra o suicídio, mais se previne. Você dá a oportunidade, inclusive, da pessoa entender o que ela está sentindo e oferece esperança para ela, para que ela saia, para que ela vença isso. E é possível. Quando a gente fala de transtorno de depressão maior, e fala tem cura, é crônico. Não tem cura, mas tem controle. Então, você pode não ter mais crises depressivas, você pode não ficar mais depressivo, ter uma tristeza natural, ter momentos de depressivos muito mais curtos e breves. Com tratamento, isso é perfeitamente possível e as pessoas precisam saber disso. E muitas vezes, e aí eu falo da importância da informação, a gente estava conversando, a gente precisa do diagnóstico, a gente precisa passar por 1, 2, 3, 4 profissionais, não tem problema. Visite os profissionais até você criar um vínculo, se for o caso, para que entendam toda a complexidade da sua situação. Porque é um problema multifatorial. Não dá para a gente falar de suicídio falando só de depressão. É muito, 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 muito maior. Então, quando fala assim, quais os transtornos mais comuns, ninguém sabe, mas o transtorno de bipolaridade, o transtorno bipolar, ele está aqui com a depressão no número de suicídio. A Associação Brasileira de Transtorno Bipolar, eles dizem que cerca de 40% a 50% das pessoas com bipolaridade elas tentam. Metade. 4% da população é bipolar. Subnotificação, claro, acho que é muito mais, mas 4%. Então, às vezes eu estou tratando uma depressão, porque às vezes o polo depressivo da bipolaridade dura muito tempo, até anos. Então, eu estou tratando uma depressão e não melhora, porque não é depressão. É bipolaridade. Tá naquela fase, como que é o nome? Ele não tá na fase de mania, Não, né? é na outra, né? Tá na fase depressiva. Possível. E aí você fica tratando, por isso que um diagnóstico de bipolaridade leva-se muito tempo para fazer. Desconfie de quem faz diagnóstico de bipolaridade em uma sessão só. Ele é longo, é um processo longo, até para a gente diferenciar, por exemplo, um transtorno de personalidade borderline, um transtorno depressivo. Se a pessoa tem um quadro de hipomania, né, que são sintomas mais brandos da mania, pode ser confundido com um transtorno de ansiedade, dependendo se for inquietude que a pessoa está manifestando naquela hora, e é um dos transtornos que mais levam à tentativa e o suicídio. Então, a gente precisa buscar os profissionais mesmo que transmitir essa mensagem. Não vai dar certo logo de cara às vezes. Às vezes você não vai começar o tratamento e não vai ter aquela melhora significativa, por mais que nós vamos lutar para que você tenha alguma melhora rápida no início, justamente para que você engaje, para te dar esperança, para você parar de sofrer. Mas muitas vezes isso não vai acontecer. Você vai patinar um pouquinho no início, porque são muitos fatores que precisam ser trabalhados. Tem gente que fala, nossa, mas eu vou ficar 1 ano na terapia. Eu falo, você ficou 30 desse jeito. Você quer que 1 ano é fichinha, né? Porque 1 ano, né? Passa tão rápido. 30 anos sofrendo. Deixa a gente já, com 1 aninho, a gente já consegue fazer você melhorar. Boa. Tá em setembro já. Dessa forma. E falando disso, quais são as estratégias para a gente lidar e abordar essas pessoas e essa rede de apoio pode utilizar aí para ajudar essas pessoas que estão... Para a rede de apoio, ajudar as pessoas e para a gente ajudar a rede de apoio, né? É isso. Para a gente falar sobre... A gente tem que falar. Primeiro passo é abertamente. É um diálogo franco. É acostumar a falar sobre, tá? Só que eu vou dizer o ponto que eu acho particularmente mais importante, é o acolhimento.
Como que a gente ajuda as pessoas é acolhendo, é ouvindo. Tanto que a intervenção para pessoas que estão com ideação suicida, o primeiro ponto é ouvi-las. Você ligar no CVV lá, eles vão perguntar para você o que está acontecendo, o que você está sentindo. Eles não vão ficar falando nada. Eles não vão ficar. Reza! Falta de Deus, vamos rezar. Não, você tá com fome. Eu já ouvi isso, tá? Você tá com fome, isso é fome, você não tá comendo direito. Escuta o que a pessoa tem a dizer, acolha a dor dela. Dê legitimidade para aquela dor. Ela não está inventando. Se ela está falando que ela está sofrendo, inclusive que tem uma dor física, ela tem. Dor emocional se transforma em dor física. Tem. Então, o primeiro passo para que a gente consiga alcançar essas pessoas é o acolhimento. Ela se sentir legitimada e reconhecida em seu sofrimento. Felizmente, a gente tem uma cultura, a tal da positividade tóxica, né? E as pessoas não podem sofrer mais. Né? Não pode sofrer. Então, se eu vejo alguém sofrendo, eu quero fazer de tudo para ela não sofrer mais. É que ela fala, não se preocupa, você é tão forte, né? Você lembrou bem, pessoal, não falem isso. Não falem, você é uma pessoa forte. Tudo bem, ela é, mas falar isso vai dar uma sensação de fraqueza. Piora. Pior. Funciona como ressaca. Exato. Perfeito, né? Então, peraí, se eu sou forte, por que eu tô passando por isso? Não, eu sou forte. Você tá falando isso porque você me ama. Vai ver um caminhão de gatilho e a pessoa fica num ciclo ali. Olha, é igual uma crise de ansiedade. O que você faz numa crise de ansiedade? Primeira coisa que você faz, você acolhe. Segunda, ajuda a pessoa a respirar. Porque se ela tá em crise de ansiedade, ela tá hiperventilando. Aquilo é desesperador. Ajuda ela a respirar mais devagar. Eles diminuem. Não fica inventando moda. Não fica querendo falar. Pensa coisas positivas com as pessoas com ideação suicida. A sua vida é tão bonita. Gente, às vezes a vida não é tão bonita não da pessoa. Às vezes está uma tragédia. Às vezes está terrível a vida. Está insuportável, né? Aí você fala para ela, vamos lá, pensa nas coisas positivas da sua vida. No momento da crise. Quem que vai pensar em coisa positiva? Bem, depois a gente trabalha as coisas positivas, mas no momento, ali, não, peraí, vamos, senta aqui, respira, fala, coloca pra fora, eu tô aqui pra te ouvir, você não tá sozinha, você pode contar comigo. Essas palavras que a pessoa precisa ouvir. É que eu só fico do seu lado em silêncio, vou ficar. Saia de perto, né? Se é ideação suicida, não saia de perto. Porque a pessoa ela vai amadurecendo, mas algumas vezes é no impulso. Como eu falei dos adolescentes. Ali, ela tá se segurando, mas aí dá um pico, uma crise de ansiedade, uma crise depressiva, ela comete naquela hora. Saia de perto, não deixe sozinha. Também não fica pentelhando. Deixa aquilo passar e depois conversa. Vamos lá, o que a gente pode fazer? Qual que é a ação que você consegue fazer agora e como eu posso te ajudar? Ah, não sei. Então eu vou falar algumas opções. Então é assim, eu não chego despejando na pessoa 1 milhão de alternativas, né? Vai no médico, vai no psicólogo, vai, porque a gente tem isso agora, as listinhas, né? Sim. Ó, você tem que fazer atividade física, beber muita água, café da manhã, ir no psicólogo, ir na nutricionista, ir no psiquiatra, eu falei, eu trabalho que horas. Aí faltou ainda, e não esquece do lazer, viu? Lazer. Tem que ter lazer. Bota uma lista imensa pra você E e frisa bem, ó, não esquece do lazer. A pessoa fica focada em fazer tudo e acaba... Fica pior, tô estressado porque eu não consigo dar conta de mim. Da minha lista de cumprir a coisas. Então, peraí, o que a gente tá fazendo? Né? O que a gente pode fazer e o que a gente tá fazendo que contribui pro teu quadro? Né? Qual que é a minha parte, qual que é a sua parte? Vamos conversar sobre, né? E aí depois a gente começa, aí vai pro tratamento, aí vai... Se vocês a gente tava brincando das listas, eu também faço lista. É óbvio que eu faço lista e publico lá, né? Só que não é pra você fazer tudo aquilo, é pra você escolher uma das coisas. No máximo 2. O que você conseguir, escolhe uma delas.
uma delas. Um paciente que eu acompanhei, uma vez era assim, qual foi o ponto que fez ele mudar e virar a chave? Ele encontrar uma atividade física. Ele gostava. Caminhada. Todo mundo manda caminhar, né? Mas fala pra mim, hoje eu tô tranquilo com a caminhada, mas falava pra eu caminhar lá atrás. É um desespero. Gostava de esportes, mas não gostava de caminhar. O que você gosta? No caso dele foi a bike. Academia não rolou, caminhada não rolou, foi para artes marciais, não rolou. Quando ele pegou a bicicleta, ele falou, me achei. Aquilo deu o fio de esperança para ele, que daí puxou todas as outras coisas. Então, às vezes, a intervenção com a pessoa com ideação suicida, com tentativas de suicídio, às vezes é um ponto simples, material, concreto, como atividade física. E hoje em dia a gente não pode falar tratamento de depressão, tratamento de ansiedade sem atividade física. E fala muito sobre. Então, começa por aí, às vezes é o que a pessoa precisa. Às vezes a pessoa não está com paciência de andar de bicicleta, fazer alguma atividade física, porque não tem alguém para ir junto, né? Encorajar, enfim, até para empurrar um pouco, né? Exatamente. Assim, não, vamos mais um pouquinho. Só reforçando, tá? Quando a gente está falando dessas intervenções, é aquilo que a gente, família, pessoas de confiança devem fazer, mas que elas não devem se responsabilizar no lugar de um profissional. Né? Não dá porque a gente não sabe intervir. Então, procura um profissional. Se a pessoa não quiser ir, procura você e seja orientado pelo profissional para ajudar aquela pessoa. Fica investindo nesses autocuidados só aleatoriamente também. E a gente está falando, se está falando de suicídio, é que o transtorno está instalado há muito tempo. Então, é quadro grave. Quadro grave. Se é uma coisa simples, um sofrimento natural da nossa rotina, a gente consegue lidar sozinho. Mas um transtorno assim não dá. Precisa de profissionais. E uma dica que eu gosto sempre de dar, procura algum profissional que tenha ascensão sobre a pessoa. A gente tem os nossos profissionais de confiança. Médico, enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta. Procura algum profissional que tenha ascensão sobre aquela pessoa, ou seja, que ela escuta, que ela confia, vai lá, fala com ele, fala para ela procurar ajuda. E ele falando, que santo de casa não faz milagre, a outra pessoa falando, com algum know-how em uma outra área da saúde, ou propriamente, né, na saúde mental, e a pessoa escuta e vai. Tá? Então é só uma dica aí para quem está com muita dificuldade de levar. Paciente querido ali. É. Carlos, caminhando para o nosso final aqui, nos outros episódios a gente trabalhou também a questão do seguinte, tem a questão dos sobreviventes, né? Suicídio e familiares, né? E até aquelas pessoas que infelizmente tentaram suicídio e que a gente pode trazer para eles de alento, porque aqueles que tentaram podem ter um sentimento de culpa, de vergonha, né? É um momento de fragilidade tão grande que entenderam que esse seria o caminho, né, para minimizar suas dores, né? E aí hoje estão sofrendo, não expressam, mas estão aí, estão vivos aí. O que a gente pode dar de dicas aí para esse público? Precisa respeitar o luto deles, né? Esse eu acho que é o primeiro passo. Não é um luto que se cura simples, porque geralmente não é a ordem natural das coisas. O suicídio não é a ordem natural das coisas, vamos dizer dessa forma. Quando um familiar interrompe a vida, não interrompe, vocês já até conversaram um pouco sobre, não interrompe a sua vida somente, interrompe planos em conjunto. De um esposo, uma família, filhos, ele interrompe tudo, faz tudo mudar a partir daqui. Então, não é só uma perda da pessoa, é uma perda dos desejos, planos da vida como um todo. Agora eu tenho que encontrar outro caminho. Então, respeitar esse luto é fundamental. Então, ficar só falando, muda o foco.
não é interessante, pelo menos no início, apesar de ser uma estratégia utilizada. Essas pessoas que ficam precisam de tratamento. Precisam de tratamento. Eu podia aqui falar mais uma listinha de coisas que a pessoa deveria fazer, mas sendo bem objetivo, elas precisam ser acolhidas do psicológico. Então elas precisam ser tratadas num espaço seguro, técnico, para que elas possam falar do sofrimento delas e aí sim dar um novo sentido no que for possível a isso e não cobrar dessas pessoas essa recuperação em anos, assim. Durante anos, você esquece, ela vai recair. Ela vai ter momentos de tristeza, ela vai ter momentos de luto. Agora, falando diretamente para essas pessoas, é importante que elas se respeitem, mas que elas entendam que elas têm uma vida muito importante. A vida delas é maior, por mais que esse desfecho seja realmente muito grande e triste, a vida delas é maior do que isso. Maior do que isso. E elas precisam desse cuidado e desse reconhecimento, desse acolhimento, porque o suicídio ele é contagioso. Ele é contagioso. Então, o cônjuge se suicidou. Aquela pessoa que está do lado está em risco. Ela aumentou lá os pontinhos na escala que a gente mede, né? Características e tendências suicidas, ela ganhou pontinhos ali. E a gente precisa... Aí o cuidado que se tinha com aquela pessoa que infelizmente fez isso, passa-se a ter um sobrevivente. É o mesmo cuidado. E eu bato muito nessa tecla. Essa pessoa precisa seguir o caminho que recomendou para outra. Vai buscar tratamento. Tenta não ficar sozinha. Tenta não se resumir a esse evento da vida. Para não se resumir. Mas sem se cobrar que consiga. É uma linha muito tênue, né? Isso, não fazer nada ou fazer tudo. Não. É naquilo que dá. No dia, se tá num dia bom, aproveita. Desfruta. Se tá num dia não muito bom, não se pressiona. É muito delicado. Por isso que eu falo do tratamento. Eu posso ficar aqui e falar um monte de dicas. Fala isso, fala aquilo. Não, mas é muito peculiar. Então não dá pra gente ficar arriscando, porque eu não sei como que quem tá ouvindo isso vai receber essa missão de cuidado do sobrevivente. Mas que precisa da rede de apoio do lado também. Isso é inegável. Deixar a pessoa sozinha, tem que estar do lado, tem que estar perguntando como é que tá. Tem que encher o saco, mas eu pergunto, tô aqui. Dá um sinal de vida, né? Assim, dá um sinal de vida aí, bem isso mesmo. Dá um sinal que a gente tá caminhando de alguma forma. Esse é o ponto principal na minha visão. Fantástico. E essa abordagem é a questão do acolhimento mesmo, né? Caminho. Parece que é o padrão de ouro, né? O acolhimento. E falar em isso também, vamos falar do Johnny Depp. O que você tem aí para falar sobre o Johnny Depp e a ex-esposa, né? Ela virou uma briga judicial ali. Olha só, esse é um caso que me perguntaram bastante nesse sentido, porque foi um conflito gigantesco que eles tiveram, que ganhou mídia, mas que muitas outras pessoas acabam passando também pelo diagnóstico dela. Ela foi diagnosticada com transtorno de personalidade borderline e transtorno de personalidade narcisista. Nossa. Ela foi diagnosticada assim. Por isso quem acompanhou viu, né, as coisas que ela acabou fazendo dentro da relação e como ela tentou transformar ele em vilão e ele provou o contrário, né? Nesses casos me procuraram muito porque muitas pessoas vivem com alguém desse perfil, ou border ou narcísico. E assim,
Esses dois, o transtorno narcisista nem tanto, mas o border tem um risco de suicídio também elevado, assim como a bipolaridade. Porque uma das características é isso, é a impulsividade e o desespero. Diante principalmente da sensação de rejeição. Eu sinto que eu vou ser rejeitado de alguma forma, eu explodo. Borderline é assim, explodo. Aí é agressivo, aí é violento, aí é impulsivo, aí pode atentar contra a própria vida. E é um transtorno que leva muito à depressão. É porque eles não alcançam aquele nível esperado? É assim, a gente está falando de características de personalidade, né? Então, assim, o nível esperado vai ser sempre maior do que o que é oferecido. E eu falo porque, assim, me parece que no ramo artístico existe uma alta incidência do borderline, né? Eles vivem, então vamos dizer assim, tem um personagem, né? E eles vivem ele na vida real, né? Eu acho isso curioso. E aí, como eles não. Eu acho que deve chegar a depressão, não sei. Será que chegaria a um processo de depressão por não alcançar esse ideal, esse personagem? Falar, olha, eu não alcancei a integralidade desse. Seria isso? Imagina como se fosse um carro. São pessoas que têm um alto desempenho, né? Então, imagina como se fosse um carro esportivo lá, uma Ferrari. E ela é feita para você andar a 300 por hora por X tempo. Mas você pega ela e anda por anos nessa velocidade. Travou. Chega uma hora que trava, o motor pifa, não funciona mais. Então é isso, eu vou sempre exigir dos outros mesmo mais, eu vou exigir de mim mesmo mais, e aí chega uma hora que eu só não aguento. Eu não dou conta de lidar com essa frequente eu amo demais, amo de menos, amo demais, amo de menos. Porque é isso, o borderline no começo da relação é a melhor pessoa para você se relacionar. Por isso, por que alguém fica com uma outra pessoa borderline? Porque é bom no começo. É ótimo, é maravilhoso, é a melhor pessoa do mundo. Ela te ama Ela faz tudo que o outro quer, né? Porque ela quer ser o outro, né? Exato. Né? Um exemplo que usam muito, né? É o caso do filme Noiva em Fuga, né? O ovo, né? Cada pessoa que ela se relacionava, ela gostava do ovo do mesmo jeito que a pessoa gostava. No final ela percebe que ela nem de ovo gostava. Então o border é isso mesmo. Ela entra na onda, ela não rejeita nada, ela topa tudo, só que aí ela vai cobrar o preço. Então você tem que atender ela em todos os níveis. Só que ela tem um pensamento distorcido. Então não é que a outra pessoa rejeita. É uma coisa simples. Falar, hoje eu não vou te ver porque eu tô cansado. Para ela aquilo é rejeição. Não é assim, tá? Cansado. Não, ele não quer me ver. Já não me quer, né? Ele não me quer, exato. E aí aquilo, a reação é muito intensa, é muito explosiva. Aí vem a explosão de raiva, de tudo, né? Um caso triste que, bom, dizem que era diagnosticada com border é a Amy Winehouse. E aí, o desfecho também foi esse. Então, transtornos de personalidade também têm aumentado a taxa de suicídio desses transtornos. Assim como os neurodivergentes também. Tem aumentado muito. E é um público com o qual eu trabalho, eu posso falar sobre o que eles têm me trazido. A ideação suicida é tentativa, principalmente em adolescentes. Então, tem aumentado bastante, tendo cada vez mais acesso à informação, a instrumentos, a tudo, e esse desfecho acaba se tornando uma possibilidade, desde os quadros mais leves até os mais graves. Isso falando de TEA, TDAH, TOD, TI, né, deficiência intelectual. Pelo sentimento de não se integrar à sociedade, ou simplesmente por autoentendimento, sou diferente, não sou igual. É isso que é o gatilho? O primeiro é um dos fatores, aquela sensação de não pertencimento, de ser muito diferente, mas isso só não é fator suficiente. O principal são os traumas sofridos por conta disso.
por conta das características, né, diferentes dos neurotípicos, passa-se a sofrer violências, abusos, igual a gente viu ao longo da semana, no caso da professora e tal. Nossa, viralizou esse caso da professora, né? E assim, ali eu acho que é uma questão muito difícil, Nem porque sei se desculpa, você viu, Grazi? Qual? A professora é da água, né? Que joga água no aluno, né? O aluno estava dormindo em sala de aula, o professor foi lá acordar ele com a garrafinha d'água, né? E ela mal sabia, ela esqueceu do contexto do aluno, né? O aluno morava em área rural, acorda muito cedo, e, enfim. Aí gerou toda essa... Teve outro vídeo também da professora, pensei que você estava falando do outro. E, se não me engano, a criança tinha algum dos transtornos e eu acho que ela não estava parando quieta, alguma coisa, ou estava pedindo para sair, alguma coisa. E ela se estressa e ela começa a abrir a porta, ela sai da minha sala, ela começa a gritar. Tornou todo aquele transtorno também. Teve um vídeo. Foram os 3 casos que estouraram nas últimas semanas nesse sentido, né? Então, isso é extremamente traumático. E, infelizmente, vai passando sucessivamente por isso, né? A gente estava comentando antes, né, sobre as mães de pessoas atípicas, como elas estão se movimentando e se juntando para defendê-los. E eu vejo comentários absurdos das pessoas falando que elas estão exagerando. Elas não estão exagerando em hipótese alguma. Elas estão reagindo de forma enfática porque as pessoas não mudam com seus filhos. As pessoas agridem seus filhos. Então, elas vão defender e com toda razão absoluta, e nós temos que apoiar e cada vez mais legitimar informar essa afirmação, né? É até uma afirmação de direitos. A gente tem alguns casos que a gente vai atendendo nesse sentido de que a pessoa, e eu passei muito por isso com a população de rua também. Por isso que meu trabalho foi com acesso à saúde. Porque chega ao ponto deles não acreditarem que têm direitos. Tanto a população as populações vulneráveis de um modo geral, mas os neurodivergentes também. Hoje está mudando isso e tal, mas algum tempo atrás, só não vou porque eu não posso ir nesse lugar, eu não vou no cinema porque eu não posso ir no cinema. Por que você não pode ir no cinema? Porque eu tenho Tourette, por exemplo, e eu vou dar um berro lá. Eu fui assistir um filme, sei lá que filme que é, o pessoal não levantou e aplaudiu. Você pode dar um berro também. Qual que é o problema? Qual que é a diferença? Qual é a diferença? Por que um típico pode fazer isso, gritar quando acontece alguma coisa legal no filme? Você de repente não pode. Pode, eu tenho que entender isso aí, eu tenho que lidar com essa situação, são as nossas a nossa diversidade. E tem tanta gente típica aí que faz coisa 100 vezes pior. E fala nada. Por falar de indiferentes, tem também o público LGBT, né? E também tá engrossando as estatísticas, né? Pelo mesmo motivo. Pelo mesmo motivo. Uma pessoa me perguntou quando a pessoa ela escolhe a opção sexual dela, como ela pode fazer para lidar com isso na vida adulta. Eu falei, ela não tem que fazer nada. Primeiro não é escolha, né? Exato. Ela faz por aí. Não escolheu nada. Segundo, que o problema não é ela ter entendido, né, a opção dela, mas sim a sociedade que massacra ela por causa disso. Ela não tem problema nenhum. Somos nós que massacramos. Somos nós que causamos traumas, que causamos empecilhos, que causamos infortúnios nessas pessoas. E neurodivergente, a população LGBT, a população de rua. É isso que acontece. O problema não são os indivíduos, somos nós. Somos nós. Tanto que a gente vai apontando e nomeando muitas dessas populações, quando isso acontece com típicos, com pessoas, né,
hétero, branco, aquela coisa toda, né? A gente nomeia essas populações com aquilo que mais incomoda. TDAH. TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a coisa que mais incomoda nos outros. A dificuldade de atenção e hiperatividade. Será que é esse o nome mesmo que a gente tinha que ter dado? Poderia ser outro. Poderia ser outro. Então, a nossa responsabilidade com as pessoas, ela precisa ser dita, não é à toa, não é frescura, não é nada disso. Não. Aprendamos a cada um respeitar um ao outro, o resto vem naturalmente. E para encerrar, vamos fazer nosso merchan de novo, né? Nosso podcast está onde? O podcast está no Instagram, TikTok e no YouTube. Postamos toda quarta-feira novos episódios no YouTube. Podcast Conexão Social, né? Isso. Estamos no Instagram, que a gente também posta os próximos episódios, que é o cs.podcast. E estamos no TikTok também. Estamos no próximo episódio e os cortes também, né? É podcast Conexão Social. E Carlos, onde você tá? Instagram, @carlospsico.ribeiro e no TikTok também, @carlospsico.ribeiro. Vamos lá falando bastante sobre ansiedade, sobre suicídio e outras questões envolvendo a saúde mental. E agora ele deixou a gente curioso. Eu queria ver contigo se você não pode disponibilizar ainda aqui em PDF para alguma tirinha do trabalho que você fez com do mestrado. de rua. Posso? Eu esqueci, eu trago a gente coloca na descrição do vídeo o link. De repente dá pra gente disponibilizar, é legal, vamos conhecer teu trabalho. Ótimo, com certeza. É para divulgar mesmo o máximo possível, para chegar a mais e mais pessoas. Legal, bacana. Carlos, obrigado por ter aceito o convite. O tempo é curto, né, pra gente, porque o assunto vai longe, né? E dada a dimensão e a importância, né, falar de suicídio, eu acho que não pode sair de pauta, né, tem que continuar sempre. E pra gente poder vencer esse mal, né? Diz que o mal do século é a depressão, e ela sendo o caminho aí do suicídio, a gente precisa trabalhar bastante, né, nessa temática. E muito obrigado por ter vindo aqui, falado aí de uma forma tão simples, mas com toda uma, como fala, uma clareza, né, sobre o tema, né, sem perder aí a importância. Eu que agradeço o convite, né? É isso, a gente vai tentar traduzir todas essas coisas para que se torne cada vez mais acessível às pessoas, e essa oportunidade que vocês deram para mim e para outros colegas, a gente está falando sobre o tema, é rico demais. É rico demais. Tá? Obrigado, eu vou parar porque senão eu falo mesmo. Então tá, pessoal, obrigado. E não esquece de dar um like, hein? Tchau, tchau. Tchau.